Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, agora Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 2. Se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos orar? Meu Deus, eu peço em primeiro lugar e te dou graças por isso, por ter essa oportunidade de partilhar tua palavra com mais pessoas. Agora eu peço o teu entendimento, que o Senhor fale, abrindo o nosso entendimento, fala através de mim. Abençoa essa pessoa que também está estudando a Bíblia junto comigo. Que ela seja tão abençoada quanto eu sou. Amém. No versículo 1, no capítulo 2 de Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E quão fácil nós fazemos isso, né? Olhar para uma pessoa e julgar pelas aparências. Às vezes sem nenhum conhecimento daquela pessoa, nós já o julgamos, já o condenamos. Então ele falou, quando nós julgamos, somos indesculpáveis. Quando julgamos a quem quer que seja. Porque naquilo que nós julgamos o outro, nós fazemos também. Se o fulano está errado, eu estou errando também, porque eu estou julgando. 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? O comentário diz, és inesculpável quando julgas. Os hipócritas são indesculpáveis porque gostam de julgar os outros por erros que eles mesmos cometem. Com isso, impõem condenação a si mesmo com tais atitudes. Paulo fala diretamente com judeus religiosos e legalistas que gostavam de julgar os gentios por seus pecados. Diante disso, o apóstolo revela como todos aqueles que julgam os outros serão também julgados um dia, conforme a verdade, as próprias obras, o grau de conhecimento da lei e a própria consciência, lei interna, que sempre alerta quando algo que desagrada a Deus é cometido. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, uma vez que eu leio isso aqui agora, eu tenho que pensar em praticá-lo. Se eu estou errando, né? Quando eu converso com alguém e julgo ou condeno alguém com minhas palavras, então agora eu tenho que vigiar o dobro para não fazer ou continuar fazendo. 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O comentário do versículo 5, dureza e coração impenitente. Paulo expôs duas condições em que muitos se encontravam e que lhes trariam graves consequências. Primeiro, ele falou da dureza de alguns, referindo-se à insensibilidade em relação à palavra de Deus. Isto é, há muitas pessoas que, embora tenham ouvido tantas mensagens, continuam com a mente endurecida e não se submetem à verdade. Depois, citou o coração impenitente, ou seja, um coração que não se arrepende, pois é obstinado no erro e no pecado. Paulo deixa claro que tais pessoas estão entesourando, acumulando para si a ira de Deus, que se manifestará no juízo, no dia em que ele executará a sua ira contra todos os desobedientes. Não é que Deus condene o pecador, não, Deus condena o pecado, mas o ser humano ama o pecado, portanto, ele vive na prática do pecado. Por isso, ele termina sendo ele mesmo guiando-se para esse dia, o dia da ira, né? Não que Deus queira punir quem peca, mas ele quer salvar. O propósito dele foi salvação naquela cruz, mas o ser humano nega. 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, vamos lá. A recompensa, né? A recompensa. Todo mundo, ele faz uma coisa e quer algo em troca, né? O ser humano, ele quer sempre receber algo em troca. Então,
Qual é a recompensa segundo as obras que eu faço? Então ele falou, primeira coisa, né? Ele começa no topo da lista, a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Então, eu não posso fazer o bem só hoje, amanhã já não fazer mais. É algo constante, é de fé em fé. Então, é uma perseverança, é constante. Então, procuram glória, honra e incorrupção, né? O bom caráter, né? O bom nome. E ele continua no 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então vamos pensar aqui no 8, né? Ele falou, mas indignação e a ira aos que são contenciosos. Aquela pessoa que em tudo ela cria uma questão, né? Ou ela é contra. O desobediente à verdade. Então a verdade é a palavra, que é Jesus. Então os desobedientes a Jesus e obedientes à iniquidade, quer dizer, eles fazem tudo para obedecer à sua própria vontade. Elas dizem sim ao seu querer, sim ao seu coração, mas não a Deus. E no 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então, tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, né? Então, a tribulação, a angústia, veja que ele não está falando do exterior, né? Que são os problemas fora, mas são aqueles dentro. Por que você acha que nós estamos vivendo numa sociedade hoje em que as pessoas sofrem de uma extrema depressão? Pessoas que elas querem morrer, né? Muitas só não tentaram a morte porque elas sabem que o destino da alma é o inferno se ela tirar a própria vida. Então, a tribulação, a angústia é na alma, né? O sofrimento da alma da pessoa. Então, o mal, quando está alojado no corpo de uma pessoa, ele provoca o mal na vida daquela pessoa, né? Ele traz o inferno para a vida daquela pessoa. E não basta isso, o vazio que ela sente. 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Então nós estamos vendo dois lados, né? De um lado, a desobediência e suas consequências, mas do outro lado, a obediência e também suas consequências, né? Então ele falou glória, honra e paz, né? O que seria a glória para mim? A glória para mim é ser cheio do Espírito Santo. Essa é a maior glória. Eu sou um vaso de barro, né? Qualquer coisa que eu possa conquistar aqui na terra é tão pequeno, né? É tão insignificante, mas ele fala glória, honra e paz, né? Sabe o que é você ter honra? É a melhor coisa do universo. É você ter um bom nome. Quem olhar para você fala assim, ele é um cristão verdadeiro. Eu vejo Deus através dele, né? Paz, né? Qual o dinheiro do mundo pode comprar paz? Nenhum dinheiro nesse mundo consegue atrair a paz. O mundo luta por paz, mas luta da maneira errada. O comentário que vai do 6 ao 10 recompensará cada um. Deus não somente faz justiça, como também é a própria justiça. Isso significa que ele não deixará de retribuir a cada um segundo o bem ou o mal que pratica. Aqueles que obedecem a sua palavra e abandonam os seus pecados receberão como recompensa a vida eterna. Em contrapartida, aqueles que não fazem caso da sua palavra, mas vivem de acordo com os seus desejos pecaminosos, receberão a condenação eterna, pelas palavras de Paulo, fica evidente que os critérios usados por Deus no seu julgamento não levarão em consideração o fato de a pessoa ser judia ou gentia. Quer dizer, não importa quem seja a pessoa ou de onde ela veio. Se o Senhor Jesus morreu por todos, os direitos são iguais. É assim que a justiça divina enxerga, pois o que ela leva em questão é o comportamento e as atitudes de cada um mediante o conhecimento da verdade. Eu posso não saber toda a Bíblia, mas se o pouquinho que eu já sei eu praticar, eu estou dentro. É isso, né? Você não precisa saber toda a Bíblia, mas o que você já sabe, põe em prática, né? É a pessoa prudente. No 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O comentário, não há acepção de pessoas. Deus, como justo juiz, agirá com imparcialidade, seja para salvar, seja para condenar.
Ninguém, por nenhum motivo, como a prática de caridade, por exemplo, terá qualquer tipo de privilégio diante dele. As boas obras só terão valor se forem acompanhadas de atitudes que comprovem uma verdadeira mudança interior. Ou seja, não adianta apenas fazer, é preciso ser. Ninguém pode chegar diante de Deus e alegar méritos próprios para se justificar, pois apenas a fé nos méritos do Senhor Jesus, conquistados na cruz, poderá nos eximir de todas as culpas e nos garantir o perdão e a salvação da nossa alma. E isso é em todos os aspectos. Deus não faz acepção, né, de quem quer que seja. Quem vir a Ele tem a oportunidade de ter a vida transformada. 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque a lei, né, teria que ser cumprida os 10 mandamentos na íntegra. Falhando um, já falhava todos, então já estava condenado. Por isso que ninguém conseguiu se salvar através da lei. Por isso Jesus veio para, então, cumprir a lei, ser o sacrifício vivo e por meio dele nós alcançarmos a salvação. 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Comentário: os que ouvem a lei, os judeus, se sentiam orgulhosos por terem recebido a lei mosaica, porém, Paulo os advertiu que isso de nada adiantaria se eles não tivessem o cuidado de obedecer a ela. A lei de Deus só poderia justificá-los se eles se submetessem aos seus preceitos por completo, pois ela exige perfeita obediência. Mas aí estava a grande questão. Nenhum homem conseguiu atender a todas as exigências da lei, exceto o Senhor Jesus, o justo. Foi exatamente por isso que Paulo lutou tanto para fazer com que todos os judeus compreendessem que eles só conseguiriam se salvar pela fé em Jesus Cristo. O que Paulo falou aos judeus serve também para alertar a todos os cristãos, pois ninguém será salvo por conhecer o Evangelho ou por frequentar uma igreja. É preciso obedecer a palavra de Deus para que haja salvação. Então, o que traz a salvação é a palavra, é a entrega a essa palavra, né? Por isso que a palavra de Deus ela tem espírito e vida. 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusados, quer defendendo-os. Então, a lei de Deus, né? O que é natural, justo, né? O ser humano já tem isso dentro dele. Ele pode ficar insensível ao pecado, né? Ele já não sente mais que é pecado, continua praticando. Mas no fundo o ser humano sabe que o que ele faz está condenando ele. 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O comentário diz assim: o segredo dos homens, tudo o que fazemos, pensamos ou falamos, não passa desapercebido aos olhos de Deus. Podemos esconder os nossos sentimentos e as nossas intenções dos homens, mas é o justo juiz de toda a terra que teremos de prestar contas. Os desejos mais ocultos, as paixões carnais, a cobiça, os maus desígnios e toda a malícia que há no interior humano serão expostos. No dia determinado, Deus julgará por meio do Senhor Jesus, o seu Filho, não somente as obras aparentes, mas também as escondidas, que, embora ninguém veja, estão guardadas no coração. E é aqui que eu penso, né? Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Significa dizer que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo, né? Antes das palavras saírem da nossa boca, ele já sabe o que falaríamos. Então, você veja que nós podemos ser condenados, seja pelo que pensamos ou falamos. 17. Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus. Normalmente a pessoa ela pode ter nascido, por exemplo, em outro país, né? Ela pode ser, por exemplo, africano, mas ela fala
um judeu africano. Né? Primeiro vem o judeu, né? Aquele que é da nação de Israel. Ele tem orgulho de se chamar judeu. Né? 18. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O comentário diz, não te ensinas a ti mesmo? As perguntas de Paulo nesse versículo se devem ao fato de que muitos judeus costumavam condenar os gentios por não seguirem a lei de Moisés. No entanto, eles próprios cometiam os pecados que condenavam e com isso escandalizavam muitos gentios. Hoje os pecados dos falsos cristãos têm sido motivo de muitos escândalos dentro das igrejas, envergonhando assim o nome do Senhor Jesus. Dessa forma, muitas pessoas novas na fé ficam desanimadas e se enfraquecem espiritualmente, sem falar daquelas que se vacinam contra o Evangelho, devido ao péssimo exemplo daqueles que, embora se digam cristãos, nada têm de Deus. Portanto, o nosso proceder perante as pessoas deve aproximá-las do Senhor Jesus e não afastá-las, servindo de pedra de tropeço a elas. E quantas pessoas, né, dão um péssimo testemunho, seja em casa, como familiar, ou como vizinho, ou como funcionário, ou como patrão, né? Eles falam, eu sou de Deus, eu tenho Deus, eu vou a tal igreja, mas dão um péssimo testemunho. A pessoa que olha para aquela pessoa fala, eu jamais quero ser assim. Eu lembro que, antes de me converter, eu tinha um familiar que era de uma denominação, mas esse familiar, ele se fanatizou tanto, né, que ele chegou ao ponto de falar para toda a família que ele já não tinha mais familiar, que a família dele agora era da igreja. Porque como a nossa família vem de uma família tradicional de bruxaria, né? Então nós éramos muito ligados ao espiritismo, essas coisas. Então esse nosso familiar que se converteu, né? se converteu, ele começou a dizer que nós já não éramos família dele. Então aquilo criava uma raiva tão grande que eu dizia, eu nunca vou ser de igreja nenhuma. Olha só, eles rejeitam a própria família. Olha a cabeça deles. Então aquilo era como se me vacinasse contra qualquer religião, fora que eu já acreditava ser a certa, né? Então, aquilo foi um péssimo testemunho. Mais tarde, Deus me levou ao sofrimento para que eu pudesse conhecer a Deus. Mas se dependesse do que eu pensava ou do que eu queria, eu nunca iria pisar os meus pés numa igreja evangélica, né? Mas graças a Deus, ele usou os problemas para me chamar. 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então, só lembrando, a circuncisão era um procedimento feito no órgão masculino, tirando a pele do prepúcio. Então, aquilo era uma aliança do povo, né, dos homens com Deus. Então muitos faziam essa cirurgia ao 8º dia de nascimento, né, quando criança, nem se lembram da dor que sentiram e crescem com essa aliança. Não, mas eu tenho a aliança da circuncisão. Mas adulteravam, roubavam, fumavam, faziam tudo de errado. Não, mas eu tenho aliança. Quer dizer, eles estavam firmes numa coisa material, mas o coração deles estava corrompido. Muitas pessoas são assim, elas, não, mas eu estou na igreja, estou salvo, porque eu vou na igreja. Eu vou aos cultos, eu não falto um culto de domingo de manhã. Como se isso fosse suficiente para salvar a pessoa, né? Nada que eu faça de bom pode promover a salvação. Somente a minha entrega para Jesus e Ele pode me salvar. No 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão?
e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O comentário final, que vai do 25 ao 28. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão e com os seus descendentes. Porém, essa circuncisão só era válida perante o Senhor se a ruptura da carne refletisse a ruptura do velho coração. Isso significa que o coração corrupto deveria ser trocado por um novo. Contudo, apenas poucos judeus circuncisos entendiam isso. O que prova uma aliança com Deus não é uma incisão física, mas uma experiência interior com o Espírito Santo. Quando isso acontece, a pessoa desenvolve um caráter justo e reto e um coração limpo e temente diante de Deus. Hoje nós estamos diante de pessoas que elas falam assim: eu sou cristã, mas eu não vou em nenhuma igreja. Então elas não seguem, elas não vão na igreja, e a igreja que o Senhor Jesus amou, elas não dão dízimo, não dão oferta, elas não evangelizam, elas não fazem nenhuma obra, mas são cristãs, né? São cristãs de nome, mas não da prática, né? Como aqueles judeus que se gabavam por ter essa circuncisão, mas o coração corrompido, o coração sujo, né? Então, o que vale mais para Deus é o seu coração limpo, reto, temente a Deus. Haviam judeus que eram tementes a Deus, tinham a circuncisão e eram tementes. Então, esses facilmente se convertiam, porque entendiam a palavra de Deus e se entregavam a ela. Mas aqueles orgulhosos, prepotentes, né, egocêntricos, esse aí a palavra de Deus não consegue entrar. Quantas pessoas hoje também estão na igreja, estão ouvindo a palavra, mas a palavra de Deus não entra. Às vezes a pessoa está ali ouvindo, mas ela não dá crédito ao que ela ouve. Ela simplesmente vai ali para cumprir uma tarefa. Cuidado, faça a circuncisão do seu coração. Significa dizer que você entrega esse coração velho, duro, de pedra para Deus. Deus vai dar um coração de carne, um coração novo, um coração que vai fazer a vontade de Deus, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.